Boa noite, somos alunos da Faculdade Santa Emília de Rodar, no curso de graduação em enfermagem. Irei apresentar o meu trabalho sobre sepsis na UTI, atuação do enfermeiro, composto por mim, Ana Maria Quirino da Silva e Jefferson Antônio Valente dos Anjos, orientadora, ministrante Marinês Lima de Faria Almeida. Sepsis. Irei resumir um pouco do nosso trabalho através dessa figura. Sepsis é uma disfunção orgânica ocasionada por uma reação inflamatória sistêmica descontrolada de natureza infecciosa, podendo determinar disfunção ou falência de um ou mais órgãos, podendo levar até a morte. A identificação precoce da sepsis é, portanto, o passo mais importante para aumentar os efeitos positivos do melhor tratamento. A introdução. Segundo Dutra e colaboradores, 2014, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica é a resposta inicial do sistema imunológico para os micro-organismos invasores. O início é causado principalmente por um agente infeccioso, além de causas não infecciosas, como queimaduras, cirurgias e traumas, e também podendo ser determinada através das doenças causadas por vírus, bactérias ou protozoários. A identificação precoce da sepsis é, portanto, o passo mais importante para aumentar os efeitos positivos do melhor tratamento. Diante de pacientes tão críticos como os convalescentes da sepsis, a enfermagem deve aguçar seu olhar e estar atento nas mínimas alterações hemodinâmicas e de nível de consciência, agindo de encontro com a necessidade básica do cliente, proporcionando-lhe uma assistência adequada, a fim de prevenir danos decorrentes do seu tratamento. Acredita que ferramentas de triagem simples, pelo pacote de sepsis, quando realizada por enfermeiros que acompanham o paciente, fornece um meio de identificação com sucesso da sepsis e, com isso, possui mais tempo para o tratamento em pacientes internados, evitando, assim, alterações mentais, respiratórias e cardíacas. No Brasil, de acordo com Ilhas, estima-se que 400 mil pacientes sejam atingidos anualmente pela doença, com letalidade de aproximadamente 50%, uma das maiores do mundo. Esses dados epidemiológicos pouco animadores permitem a implantação de protocolos de reconhecimento e tratamento baseado em evidências científicas. Esses acúmulos científicos permitem estabelecer um conjunto de medidas que reduzem a mortalidade e os custos hospitalares, conhecido mundialmente como campanha Sobrevivendo à Sepsis, Instituto Latino-Americano de Sepsis. A justificativa. Devido ao alto índice de infecção em pacientes críticos, fazendo-se necessário um comprometimento da equipe de enfermagem com o paciente a partir da sistematização da assistência de enfermagem. Pergunta norteadora: qual a atuação do enfermeiro a um paciente acometido por sepsis na UTI? A hipótese. Acredita-se que uma assistência de enfermagem voltada à identificação precoce da sepsis, devendo ofertá-lo um cuidado de enfermagem contínuo e com qualidade, exigindo um olhar aguçado e estar atento nas mínimas alterações hemodinâmicas.
e de nível de consciência, agindo de encontro com a necessidade ao nível da doença, sendo assim possível que os indivíduos acometidos pela sepsis tenham um melhor atendimento em sua recuperação. O objetivo é dissertar e sistematizar a atuação do enfermeiro, que envolve os cuidados clínicos e humanizados aos pacientes com sepsis na UTI, visando assim sua recuperação e uma redução das possíveis complicações e óbitos. A metodologia. Trata-se de um estudo de revisões bibliográfica, descritiva e exploratória com abordagem qualitativa, onde foram realizadas consultas e artigos sobre a temática proposta neste trabalho. Foram realizadas buscas online de materiais bibliográficos, tendo como fonte de pesquisa Banco de Dados de Enfermagem, Biblioteca Virtual em Saúde, Literatura Latino-Americana, Scientific Electronic Library, BIREM, utilizando os seguintes descritores na linguagem portuguesa: infecção, humanização e assistência de enfermagem. De início, foram selecionados artigos com bases e resumo, títulos, verificando se o conteúdo seria apropriado ao tema. Buscou-se o texto completo. Foram pesquisados 30 artigos e selecionados 12 para presente revisão. Ocorreram, sendo os mesmos compreendidos entre os anos de 2010 a 2020, as buscas ocorreram no período de fevereiro a novembro de 2020. Os artigos mais recentes foram priorizados, artigos de evidências menores foram avaliados na ausência de revisão temática e narrativas. Após a consulta bibliográfica, foram descritos os cuidados e diagnósticos de enfermagem direcionados para a sepsis. Com o critério de inclusão, usamos as referências encontradas na assistência de enfermagem ao paciente com sepsis. Quanto ao critério e exclusão, considerou-se a desatualização da temática e divergência de autores que não seguiam a mesma classificação proposta para a sepsis. Amigo, tua vez. É, tua vez. É. Eu sabia. Eu pensei na negócio, mas eu não vi a situação. Só todas as coisas que eu tenho agora, não é de negócio. Professora! Ai, não tá aí, não. Esquecida. Ai. Calma, professora, que eu tô me ajeitando aqui, que eu tirei o jaleco pra me ajudar, porque tava fazendo muito calor. Ai, meu Deus. Tá bom assim, professora? O azul, professora, fica estranho por baixo da camisa. No Brasil, as unidades de terapia intensivas, as UTIs, foram instaladas na década de 70, com a finalidade de concentrar pacientes com alto grau de complexidade em uma área hospitalar adequada. Passar. A UTI é caracterizada como uma unidade hospitalar complexa, um conjunto de elementos agrupados que possuem aparelhos de tecnologia elevada, destinado ao diagnóstico e terapêutica, onde se admite pacientes graves e descompensados,
propondo monitoramento contínuo e suporte ao tratamento adequado. A UTI ela possui equipamentos que promovem tanto a enfermagem como a equipe multidisciplinar uma monitorização completa. Ela tem bomba de infusão que facilita a administração mínima ou máxima de uma medicação, um monitor cardíaco que proporciona ver parâmetros hemodinâmicos, o carrinho de parada, se houver uma necessidade e o paciente vier a parar um ataque cardíaco. E... Pode passar, professora. A UTI destina-se ao tratamento de pacientes críticos, dispondo de uma estrutura própria, recursos materiais específicos e humanos especializados com uma assistência médica e de enfermagem ininterrupta para o restabelecimento das funções vitais do paciente. São identificadas 3 categorias de paciente a se beneficiar dos cuidados intensivos: pacientes com doenças agudas reversíveis, pacientes com probabilidade de se tornarem agudamente doentes e pacientes com baixa probabilidade de sobreviver sem os cuidados intensivos. A ocorrência da sepse em UTI é muito grande e é definida como um processo infeccioso associado a 2 ou mais critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que são a temperatura maior ou igual a 38 graus ou menor ou igual a 36 graus, frequência cardíaca maior ou igual a 90 batimentos por minuto, frequência respiratória maior ou igual a 20 movimentos por minuto, a gasometria menor ou igual a 32, ou a necessidade de ventilação mecânica. Já referindo aos leucócitos, maior ou igual a 12.000 células, ou menor que 4.000 células, ou 10% de células imaturas. Vou passar, professor. Diante de pacientes tão críticos como os convalescentes da sepse, a enfermagem deve aguçar o seu olhar e estar atenta às mínimas alterações hemodinâmicas e de nível de consciência, agindo de encontro com a necessidade básica do cliente, proporcionando-lhe uma assistência adequada a fim de prevenir danos decorrentes do seu tratamento. Os pacientes com sepse, muitas vezes, eles são confundidos com pacientes que já têm outras comorbidades, câncer, AIDS, doenças crônicas, ou o corpo muitas vezes conseguir enganar. Os sintomas são idênticos, febre, a frequência respiratória diminuída, e assim sucessivamente. A enfermagem tem que estar muito atenta e saber o histórico do paciente. Pode passar, professora. Para a otimização do tratamento do paciente séptico, cabe ao enfermeiro, como membro da equipe multidisciplinar, identificar o doente com sepse, assim como aqueles com risco para o seu desenvolvimento. Cabe salientar a realização de uma assistência crítica de forma precisa e ágil, embasada em conceitos, para que identifique as medidas eficazes e modifique-as, proporcionando o pleno cuidado, auxiliando o tratamento adequado. Pode passar. No ambiente da UTI, é necessário aperfeiçoar percepções e imediatamente implantar ações à equipe que, por mais simplificada que possam parecer, resultam em minimizações do agravo e suas complicações. Desta forma, algumas das intervenções, no caso da instalação da sepse, seja em qual for o foco, constitui o plano de ação de atendimento de enfermagem na sepse, nas primeiras 24 horas, que é manter cabeceira elevada a 45 graus, repouso no leito, que objetiva minimizar o risco de broncoaspiração e pneumonia associada à ventilação mecânica, monitorar padrão ventilatório, perfusão e hipoperfusão, somada a dados gasométricos posteriores, tornam-se sinalizadores precoces da sepse. E a instalação de oxigênio e manter material de intubação à beira-leito. Vou passar, professora. A septe, ou septicemia, como antigamente se usava, mas alguns conhecem por esse termo, continua sendo um grande desafio para profissionais de saúde do mundo todo. Estima-se o registro que cerca de 15 a 17 milhões de novos casos todos os anos, tendo 170 mil só no Brasil. Dados de estudos epidemiológicos do ILAS apontam que cerca de 30% dos leitos das unidades de terapia intensiva em nosso país são ocupados por pacientes com sepse grave. A taxa de mortalidade pode chegar a 55% desses pacientes. Pode passar, professora.
Nesse gráfico, você pode ver a taxa de incidência de óbitos por sepse nas últimas décadas no Brasil. Nos últimos 10 anos, os pacientes sépticos, eles tinham, 90% eles tinham câncer, por ser um diagnóstico muito inconclusivo, por não conseguirem diagnosticar pelos sintomas serem muito parecidos, a taxa era, em primeiro lugar, muito alta. Seguido da AIDS, como todos sabem, eles têm sintomas que acabam fazendo com que o sistema imunológico do paciente acaba confundindo ou fazendo de uma simples gripe virar uma pneumonia e assim sucessivamente. E as doenças crônicas, com 40%, que acabam confundindo a equipe, que muitas vezes não fez uma triagem adequada, uma triagem, uma anamnese adequada de todo o histórico familiar, acaba confundindo sinais e sintomas pelas doenças que ele possui, ou deixou de possuir. Pode passar, professora. Apesar dos grandes investimentos por parte da saúde e da disponibilidade dos modernos recursos diagnósticos, a sepse ainda é um motivo de preocupação, representando a maior causa de admissão em UTI e principal fator de morte com índice de 52%, pois possui sinais clínicos semelhantes a outros processos infecciosos, como eu já havia falado, hipertensão, diabetes, doenças renais, muitas vezes são confundidas pelos históricos, sinais, sintomas são muito parecidos, e outras comorbidades. Pode passar, professora. Os profissionais que atuam em UTI têm como uma das principais demandas no atendimento inicial dos pacientes sépticos o reconhecimento precoce e a otimização do tratamento. É imprescindível que a enfermagem esteja focada em todo o sistema corporal do mesmo, para não deixar passar nenhum detalhe. E digo e repito, tem que saber o histórico do paciente. Pode passar, professora. O atendimento aos pacientes em UTI com qualidade é um desafio profissional para a enfermagem. Lembrando que o enfermeiro que atua nessa unidade precisa ser qualificado, direcionar competências profissionais específicas para a execução do seu trabalho, desenvolvendo suas funções de modo eficaz, através de conhecimento técnico-científico, domínio da tecnologia, humanização e individualização do cuidado, visando a qualidade na assistência prestada através de uma educação continuada. Profissional que trabalha em UTI tem que estar sempre se capacitando, sempre aparece uma tecnologia nova, um curso novo, e tem que aperfeiçoar, porque você está lidando com o mínimo que é máximo no local de trabalho. Qualquer diferença que você tenha pode salvar a vida do mesmo. Pode passar, professora. O enfermeiro, através da sistematização da assistência de enfermagem, assegura uma prática adequada, individualizada para um processo fundamental para o andamento da UTI e fundamental para o paciente, conhecendo o paciente como um todo, desenvolvendo uma assistência mais humanizada. Já para Camelo, Bonfim, Bárbara e Carvalho, o enfermeiro da UTI possui um papel importante na assistência ao paciente, promovendo sua melhora e recuperação de forma integral, sendo norteado através do curso clínico do quadro séptico do mesmo, sabendo avaliar e compreender todos os sinais e sintomas, como medidas de alerta à sua equipe assistencial. Qualquer alteração que aparecer no monitor, você vê, ou o acompanhante, ou até mesmo avisar, tem que ser alertado à equipe para tomar as devidas providências. Pode passar, professora. O enfermeiro e sua equipe são primordiais no reconhecimento precoce de pacientes com quadro sugestivo de infecção, garantindo assim medidas de controle para intervenções eficazes e seguras, visando uma assistência integral e contínua. Pode passar, professora. A tabela 1 mostra os cuidados ao paciente, cuidado de enfermagem ao paciente com sepse. O enfermeiro, na sua abordagem inicial, observa as manifestações clínicas de hipoperfusão apresentadas pelo paciente, como hipotensão, hipoxemia e oligúria. A observação de parâmetros hemodinâmicos, como a frequência cardíaca, PVC, saturação venosa de oxigênio, deve ser destacada. A coleta de gasometria arterial também é prioridade em uma de suas funções, depois de avaliar, aplicar os bundles para a sepse. Identificar precocemente a sepse
o controle da área da infecção, coleta de culturas, antibiótico-terapia após coleta de culturas, estabilização hemodinâmica após aplicar o pacote de manutenção de 24 horas. O enfermeiro deve realizar reposição volêmica, suporte inotrópico, terapia relacionada ao agente agressor e monitorização hemodinâmica e coleta de lactato. Tanto na fase 1 quanto na fase 2, as medidas tomadas foram para a aplicação dos bândulos para a sepse. Coleta de lactato, coleta de culturas, antibióticos, reposição volêmica, vasopressor e obtenção de catéter central e manter saturação de O2 adequada. Realizar a aplicação dos bândulos para a sepse e realizar a detecção precoce da sepse e após aplicar os bândulos. Passar, professora. A tabela 1 traz os cuidados de enfermagem que, segundo Lisets, seja qual for o foco infeccioso, a detecção precoce da sepse e a aplicação dos pacotes de cuidados, também chamados de bundles, são um conjunto de intervenções evidenciadas cientificamente e publicadas em artigos científicos. Os pacotes atuais contêm condutas para as primeiras 3 e 6 horas do diagnóstico da sepse. Essas intervenções são prioritárias para o tratamento da doença, sendo que o enfermeiro possui um papel fundamental em sua aplicação. Pode passar, professora. Segundo o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que visa mudar o padrão de assistência nos hospitais públicos no Brasil, com a criação de grupos de trabalho de humanização nos hospitais, através da infusão de benefícios da assistência humanizada, abordar os pontos críticos da instituição, proporcionando mudanças para beneficiar os usuários e os profissionais de saúde, melhorando assim a comunicação e a integração do hospital com a comunidade. Onde a humanização e a UTI consistem em cuidar do paciente como um todo, considerando a parte familiar e social, em que o papel do enfermeiro é de suma importância para um atendimento de qualidade, pois no período em que o paciente está internado, a família encontra-se sensivelmente necessitando de orientação e acolhimento. O enfermeiro ele tem um papel muito amplo. Como dizem nós enfermeiros, somos psicólogos, assistentes sociais, que não cuidamos apenas dos pacientes, temos que cuidar da família, porque uma família satisfeita, informada do que está acontecendo com ele, é uma família feliz, reflete ao paciente, e uma possível cura está a caminho. Pode passar, professora. É complexo implementar medidas de humanização em UTI, por ser um ambiente de alta complexidade e gravidade, mas podemos inserir ações que minimizem o sofrimento dos pacientes e seus familiares, em que o enfermeiro pode proporcionar mais conforto através do ambiente, como controle de temperatura, diminuição de ruídos, box individual, o relacionamento interpessoal, oferecer segurança, saber ouvir, aliviar a dor e o sofrimento, e permitir a presença de familiares e representantes religiosos, preservar a autonomia do paciente, enfim, realizar uma assistência humanizada. Pode passar, professora. Conclui-se que o presente estudo objetivou-se em descrever a sistematização da assistência de enfermagem ao paciente com sepse, perante a sistematização da assistência de enfermagem, construindo-se assim um protocolo de SAI para o paciente com sepse. De acordo com a revisão exposta, os pacientes que sofreram sepse necessitam de uma assistência especializada devido às complicações que, por muitas vezes, podem comprometer ainda mais o quadro clínico do paciente. A identificação precoce da sepse é, portanto, o passo mais importante para os efeitos positivos do melhor tratamento. Portanto, é necessário adotar estratégias hospitalares abrangentes de triagem que permitam identificação dos pacientes hospitalizados com sepse na fase inicial da doença. Pode passar, professora. Os agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus por ter nos dado paciência, sobretudo saúde, para chegar ao final desta caminhada. Aos nossos familiares e amigos pelo incentivo e apoio a sempre persistir no nosso sonho. Queremos agradecer a Maria da Salé da Silva Freire por sempre nos incentivar a não desistir daquilo que almejamos e a Priscila Félix por toda a sua ajuda que nos foi repassada durante nosso TCC. Inclusive, a professora Clênia, pela ajuda que nos foi dada também. E é isso, professora. Pronto, professora. A nossa orientadora Maria Farias
pelo apoio incondicional prestado quando lhe era solicitada. Agradecemos a todos os professores da FASE que fizeram parte da nossa jornada, em especial a professora Clênia Batista, pela ajuda que nos foi dada. Nosso muito obrigado. E as referências bibliográficas.